Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Se você está me ouvindo e me vendo, né, se o som e também a imagem estiverem boas, deixe um ok aí, por favor, para sabermos se está chegando tudo ok aí no celular. Então, boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live Orai Sem Cessar. Hoje, sexta-feira, dia 3 de julho de 2020, e o tempo está passando rápido, né? Pensar que a nossa primeira live foi no dia 17 de março. E de 17 de março até aqui, eu acho que por uma ou duas ocasiões nós não tivemos a transmissão. E estamos juntos, né? Nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de distanciamento, mas estamos unidos pela palavra, pela ação do Espírito Santo, ainda que pela internet. Então já são aí mais de 3 meses, né? Quase 110 dias de confinamento. Então nós vamos orar iniciando essa nossa live. Senhor, agora nós suplicamos a tua bênção sobre a vida de todos os irmãos e irmãs que estão presentes nessa transmissão e sobre todos aqueles irmãos e irmãs que assistirão depois. Pai eterno, abençoa-nos no estudo da tua palavra. Também ouve-nos, ó Pai, no momento de oração, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor esteja sobre todos nós. Pai, agradecemos pelo dia que o Senhor nos dá, por este início de noite, e reconhecemos, ó Pai, que é o teu cuidado, o teu amor, a tua infinita graça que nos tem sustentado. Pai, ajuda-nos agora no estudo da tua palavra para aprendermos de ti. Coloco nas tuas mãos, ó Santo Espírito, clamando a tua iluminação, para que eu venha falar de ti e não de mim mesmo, em nome de Jesus. Amém. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Vamos lá, mais um pouquinho nesse difícil capítulo 11 de Romanos, né? Vamos dar mais uma caminhadinha. Hoje, versículos de 25 até o 32. Romanos, capítulo 11, versículos de 25 até o 32. Eu lerei o versículo e já farei o comentário. Devido à complexidade, né, do tema, do versículo e etc., né, para ajudar um pouquinho, pelo menos na questão de linguagem, eu estou usando a nova tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia com português um pouco mais contemporâneo. E vamos lá. Romanos 11, versículo 25. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, ou mistério na tradução de Almeida, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Então, Paulo inicia aqui falando que toda esta teologia que ele introduz, falando deste plano de salvação quanto à salvação dos judeus, que esta recusa dos judeus em aceitar o Messias não é algo que vai atingir todo o povo, mas que Deus vai salvar parte do povo de Israel, vai salvar os seus que são de Israel. E mais do que isso, Paulo aborda, né, nesses versículos, que este endurecimento de Israel, esse fato do povo não receber o Messias como deveria, faz parte do plano de Deus para que a salvação chegasse até os gentios. Então, essa recusa dos israelitas em aceitar o Messias, em aceitar a palavra, em aceitar o evangelho, arrepender-se, esse endurecimento que Deus deu, faz parte do plano de salvação para que os gentios também sejam alcançados. Então é deste mistério que Paulo está falando mesmo. E que mistério, tá? Que tema novo, que tema complexo. Se você olhar toda a Escritura, se você esquadrinhar o Novo Testamento, você vai ver que esse trecho, Romanos de 9 a 11, é muito peculiar.
Eu acho um texto extremamente difícil em todo o sentido possível, desde a exegese, né, que é fazer uma análise morfológica e sintática dos termos gregos aqui usados, a própria estrutura literária, ou seja, o fundo, né, se tem um pouco de apocalipse nisso, se não tem, né, a ideia de fim do mundo, etc. Então, são textos densos, difíceis. Mas vamos lá, vamos tentar dar uma interpretada aqui. Então, o mistério que Paulo fala aqui, e esse mistério é para que os gentios, os não-judeus, não ficassem cheios de soberba, não se ficassem achando que são sábios ou melhores do que os outros. Desse mistério aí, dentro do plano divino de salvação, esse endurecimento de Israel, essa não aceitação deles num primeiro momento, é a bênção de Deus para os gentios. Porque esse endurecimento do povo que foi escolhido no Antigo Testamento agora abre portas para que o evangelho chegue a todas as nações. Então é isso que o texto diz, tá? É isso que Paulo está elaborando aqui, essa teologia. Versículo 26. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as escrituras sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Todo o povo de Israel não significa a totalidade de. Né? O próprio Paulo já disse que o fato de ser que nem todos de Israel são israelitas, ou seja, o próprio Paulo já disse que o fato de nascer judeu, de ter etnia judaica, por si só, não garante a salvação. Então, essa ideia de todo o povo aqui é lógico, é uma figura de linguagem, né? Mas a ideia de que todo aquele povo que Deus escolher, né, acerca de Israel será salvo. Então, todo o povo de Israel será salvo, não significa a totalidade do povo, senão não faria sentido, né? O próprio Paulo já tinha dito anteriormente que nem todo de Israel de fato é israelita, tá? Então, entenda todo o povo aqui como a plenitude daqueles que serão salvos, né? Não todos literalmente. E aí ele vai citar o texto, né, do Antigo Testamento para dar base, né? Ou seja, que a salvação também alcança o povo judeu, assim como alcançou os gentios. O Redentor virá de Sião, o Redentor aqui é Cristo, né? Ou seja, a salvação através de Cristo também abrange os judeus. Versículo 27. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Ou seja, o sacrifício de Cristo também é eficaz para alcançar o povo eleito dentro de Israel. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus. Para o bem de vocês, os não-judeus. Ou seja, mais uma vez, é esse tal mistério. Mistério mesmo, tá? Confesso para vocês a minha limitação diante desse texto tão difícil, né? Eu estou usando 4 comentários diferentes de 4 autores extremamente habilitados, especialistas em Romanos, e feito consultas ainda em outros comentaristas. Olhei o texto grego aqui para ver qual seria a tradução literal, para dar uma ajudada. Então, é um texto difícil mesmo. Então, é um mistério. Qual é este mistério que Paulo expõe aqui agora aos romanos? Que esse endurecimento, esse fato da grande massa do povo de Israel ter negado o Messias, não ter aceito Jesus, né, ter virado as costas para o Cristo, nesse primeiro momento, aqui nesse contexto de Paulo, não é algo que vai ser permanente. Mas veja, isso não significa salvação para todos, mas que a salvação virá também para o povo judeu, assim como vem para os gentios. Mas que esse mistério, né, desse povo que, essa negação, essa objeção que os judeus fazem ao evangelho, de certa forma, abriu as portas do evangelismo para os gentios. É a interpretação que Paulo dá acerca dessa teologia complexa e muito peculiar, tá? Isso é muito da teologia de Paulo. Se você for olhar João, Pedro, você já não vai encontrar. Se você for olhar os evangelhos, você não vai encontrar essa questão peculiar, que esse endurecimento dos judeus, né, abre esta porta de salvação aos gentios. Talvez Paulo esteja abordando esse mistério tão difícil e complexo, um desafio para os teólogos aí, para os exegetas do texto, por causa da crise interna que havia na comunidade dos romanos, composta por judeus cristãos e não judeus cristãos, os gentios, né?
E essa comunidade estava dividida e estava uma disputa. Ora, os judeus cristãos se julgavam superiores aos gentios. Ora, os gentios cristãos, não, nós que somos superiores a vocês. Então, talvez essa disputa interna leva Paulo aqui a inovar, né? A dar um sentido teológico novo, trazer que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tem todo o direito de fazer uma reinterpretação e criar a teologia que ele quiser, tá? Então, ele está tratando especificamente dessa questão de como funciona esse plano divino da eleição para Israel, e agora ele afirma, né, que para os não-judeus isso foi uma bênção. Ou seja, o povo de Israel ter negado nesse primeiro momento, a grande parte do povo, né? Paulo era judeu e não negou. Pedro era judeu e não negou. Lógico. Então, veja, temos que tomar cuidado aqui sempre que aparecer todo, tudo, né? A gente tem que olhar bem o contexto para não nos enganarmos. Mas isto é que abriu a possibilidade, né? Ou seja, de certa maneira, esse mistério aí traz o evangelho agora a todos os povos. A segunda parte do versículo 28. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas. Veja, não parece que é um pouco paradoxal certa hora, né? Às vezes, se nós olharmos toda a Escritura, a gente esbarra em algumas coisas que são paradoxais, tá? Por isso que nós temos que sempre ler a Bíblia no seu todo e tentar interpretá-la com luz em toda a Escritura, mas também respeitar os textos que são particulares, né? Daqui a pouco, parece-me que a responsabilidade é do ser humano. O povo de Israel não quis aceitar a verdade, mas agora o próprio Paulo vai novamente falar do princípio da eleição. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele por causa dos patriarcas. Ou seja, o princípio da eleição, ou seja, Deus que elege aqueles que são salvos, que escolhe aqueles que são salvos, também serve para Israel. Eles não têm nada de especial, assim como nós não temos. É deliberadamente pela graça de Deus a eleição. Então, pela escolha de Deus é que os eleitos de Israel serão salvos. Tá? E essa ideia, por causa dos patriarcas, é por causa daquela promessa que Deus faz a Abraão: em ti farei bendita todas as nações da terra, e de ti, Abraão, farei uma grande nação. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. O João Calvino, ao fazer uma análise desse texto, ele ora usa Israel como Israel, a etnia judaica, mas também ora ele interpreta o Israel aqui como o todo do povo de Deus. Tá? Então, o João Calvino traz esse olhar de que, olha, esse grande Israel de Deus, a igreja de Cristo hoje é esse Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus hoje, composta por multinacionalidades. Mas qual que é o versículo 29 dizendo o quê? Acerca do seu povo que é escolhido, Deus não muda de ideia. Daí aquela ideia maravilhosa da perseverança dos santos. Uma vez que nós somos escolhidos por Deus, é certo que seremos salvos até o fim. Nós não perdemos salvação, tampouco, nem se a gente quiser, né? Você não abre mão da salvação, porque não é algo que você alcançou para si. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Versículo 30. Mas no passado, vocês que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Paulo citando, né, que Deus se revela ao povo de Israel no Antigo Testamento, especificamente a este povo. E os gentios, o povo não judeu, em sua massa, adoravam outros deuses, ou seja, tinham um coração distante do Deus de Israel. E agora o povo gentil, esse povo que estava distante de Deus, é alcançado pela misericórdia divina. E o versículo 31. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Então, Paulo pega agora e faz um contraste, né? Faz um antagonismo de ideias aí, dizendo mais ou menos o seguinte: fala, olha, o povo de Israel foi escolhido por Deus lá no Antigo Testamento. E veja, quando Deus fala da escolha que ele faz do povo de Israel, ele fala: eu não escolhi porque vocês são bons, bonitos, inteligentes, um povo santo, bonzinho, o melhor de todos. Pelo contrário, né?
Deus chama eles de vermezinho de Jacó, dizendo, olha, eu escolhi vocês, eu escolhi este povo para ser meu povo deliberadamente por graça, não porque vocês tenham qualquer coisa excepcional. Tanto que o próprio Abraão, o patriarca da nação de Israel, ele era de Ur dos Caldeus, ou seja, ele era caldeu. Né? Então, é de uma raiz de um outro povo, o povo caldeu, e aí Deus, a partir de Abraão dos patriarcas, começa a ter aí o seu próprio povo. Então ele escolhe Abraão, o patriarca, depois Isaac, Jacó, e assim vem vindo, né? A origem, a nacionalidade do povo de Israel. Então, dentre os estrangeiros, Deus separa um homem, uma família, e dele faz esta grande nação. Esta grande nação que é escolhida no Antigo Testamento, é instruída por Deus, recebe a legislação divina, a lei divina, desfruta das bênçãos do Senhor. Olha, é só ver quanta coisa maravilhosa aconteceu para o povo de Israel no Antigo Testamento. Abriu o Mar Vermelho, maná que caiu do céu, as vitórias que ele dava aos reis, quantas bênçãos, né, quantos milagres, através do profeta Elias, do profeta Eliseu, ressurreição de mortos, multiplicação de azeite, multiplicação de farinha, o machado que boia, e etc. Ou seja, nós temos esta atitude miraculosa, milagrosa e amorosa de Deus. Mulheres estéreis dando à luz, Sara, Ana, que vem ser mãe de Samuel, um grande profeta nas mãos do Senhor, e etc, e etc. Então Deus escolhe esse povo, abençoa esse povo. Mas a partir de Cristo, esse povo agora ele fica endurecido. Enquanto que no Antigo Testamento, quem estava endurecido eram os gentios, aqueles que não eram judeus. E agora há uma reversão da coisa. O povo gentil recebe pela graça e misericórdia, pela escolha de Deus, o evangelho, e a massa do povo judeu resiste. E aí Deus inverte a situação, falando, mas da mesma maneira que foi com vocês lá no passado, será com os judeus também. Não precisa ficar preocupado. A graça também alcançará aqueles a quem eu quero. É o versículo 31. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Ou seja, assim como Deus foi gracioso para os gentios, sem que eles merecessem, ele é gracioso para os judeus, sem que eles também mereçam. Para que o propósito da eleição sempre seja graciosa, receber a salvação que nós não merecemos. E que sempre parta de Deus e não do homem. A escolha é soberana e é dele. Não é o homem nem a mulher que escolhem ser salvos. É Deus que nos escolhe a salvação. Então essa é a ideia que ele está trazendo aqui. Então ele fala assim, o povo realmente do Antigo Testamento, os gentios não merecem, povo pagão. Mas agora o próprio povo de Israel está agindo como pagão. E os gentios estão se aproximando da cruz, se aproximando de Cristo, para que os judeus também não tenham mérito algum na salvação, seja pela graça. Versículo 32. E é um versículo maravilhoso, né? Porque daí ele traz um pouco de luz sobre esse tema tão difícil. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Mais uma vez, todos aqui, misericórdia a todos, não significa o universalismo. Lembra que eu falei disso? Todo mundo vai ser salvo, independentemente. Todo ser humano que nasce será salvo. Bom, é até meio, algumas pessoas até gostam de pensar por essa maneira, mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia é muito clara em falar que existem, o próprio capítulo 9 de Romanos, os vasos para a ira de Deus. Aquelas pessoas, homens e mulheres, que serão depositários aí da ira de Deus. Então, essa ideia de todos aqui, quem são esses todos? Gentios e judeus. Então, é todos no sentido de qualidade, não de quantidade. Então, e aí Deus encerra a angústia que nós temos de tentar entender tudo isso aí. Mas Deus, por que a Eva foi desobedecer e comeu o raio daquela fruta e deu para o Adão, e daí eles tiveram conhecimento do bem e do mal, só que eles só praticaram o mal, não conseguiu praticar o bem, e o mundo ficou tão terrível. Daí veio Caim, Abel, Caim mata o Abel, aí depois o descendente de Caim fala que vai matar também, e o negócio fica tão ruim que vem o dilúvio afoga um monte de gente, mas mesmo assim o Senhor mesmo diz lá no Antigo Testamento, lá, poxa, eu não vou mais mandar dilúvio porque o intento do ser humano é mal desde o seu nascimento, desde a sua infância, desde quando começa, o ser humano já começa ruim.
e aí vem toda essa coisa, e aí a gente cai, agora vem Cristo. Deus, mas por que esse plano todo, essa situação? E o versículo 32 de Romanos traz luz a todo esse propósito divino na grande história da salvação. Ora, tudo isso aconteceu na história humana para que nós compreendêssemos a face misericordiosa de Deus. Se Adão não tivesse, o primeiro casal, Adão e Eva, não tivessem tropeçado, caído, pecado, nós não conheceríamos essa face graciosa e amorosa de Deus. E é o que Paulo encerra aqui, esse bloco de Romanos 11, de 25 a 32. Pois Deus fez com que todos, judeus e gentios, então é qualitativo, não quantitativo, todos, judeus e não judeus, se tornassem prisioneiros da desobediência, ou seja, encerrados em desobediência, em pecado, a fim de mostrar misericórdia a todos. Quem são esses todos? Judeus, não judeus e etc. Qualitativo, não quantitativo. Tá? Esse versículo não é base nenhuma para dizer que todo mundo será salvo no final dos tempos. Tá? Se Deus quiser salvar todo mundo, ele salva todo mundo. Se Deus não quiser salvar ninguém, não salva ninguém. Tá? Eu acho que Paulo é muito enfático em Romanos e vai ser agora na conclusão do capítulo 11, dizendo, é o seguinte, Deus é soberano para fazer o que ele quiser. Tá? Então, a gente tem que ter um pouco de humildade, a gente quer criar muita coisinha, né? E de repente a gente quer prender Deus dentro de uma temática que é nossa. Então, nós temos que fazer um esforço humano tremendo para compreender isso aqui, que para o Espírito Santo é tão simples, tá? Então, lógico, nós temos a segurança aqui do próprio versículo 29, porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Glória a Deus, a própria Bíblia nos dá segurança quanto a esse propósito eterno do Senhor de nos eleger, de nos escolher para a sua salvação. Mas Paulo também nos dá um chá de soberania e de humildade. Fala, mas vocês não têm que ficar soberbos, achando que vocês são os sabedores. Primeiro que isso é um mistério. Se é um mistério, foge à lógica humana, foge à matemática humana, foge, ou seja, o próprio apóstolo fala, o tema é mistério. Se é mistério, meu amigo e minha amiga, é porque realmente não tem como detalharmos racionalmente, né, e teologicamente, tintim por tintim, chegar numa conclusão, A mais A é igual A com um negocinho em cima lá, A vezes A com doisinho em cima lá. Nada disso aí, não dá para a gente empregar qualquer tipo de lógica aqui nesse negócio, não, porque ele é difícil mesmo, é um mistério. Mas próprio apóstolo fala, mas nesse plano de salvação doido aqui, nesse mistério de endurecer judeu, de desendurecer judeu, de endurecer gentil, desendurecer gentil, aí o judeu não aceita, mas depois aceita, mas daí o gentil que não aceitava agora aceita, tudo isso é para que nós conheçamos o Deus misericordioso e para que se cumpra o propósito dele na salvação. Não é para entender, é para aceitar. Então, há alguns pontos de fé, alguns pontos de dogmática, que é isso, nós aceitamos, não porque nós compreendemos, aceitamos porque nós cremos. Eu quero encerrar com uma frase que fizeram uma vez, criticando os indivíduos que são cristãos, né? E o ateu disse o seguinte, né? Olha, não adianta você discutir com crente. Crente não quer pensar, crente quer crer. E eu pensei, poxa, a crítica dele é muito veemente e é verdadeira. Não quero racionalizar nada, eu quero crer. Se é o que a palavra de Deus diz, não importa se a lógica é difícil ou se é até irracional ou suprarracional. Eu quero crer que é a palavra dele. Então, às vezes, nós temos que crer. E crer, às vezes, nem sempre, né, significa entender completamente. Principalmente no que tange a esse plano divino de salvação. Por isso que é plano divino de salvação, não plano humano. Se é dele, as gotículas que caem aqui, as migalhinhas que a gente consegue compreender. Então, sejamos humildes também diante de textos difíceis, de mistérios, como disse o próprio apóstolo. Então vamos lá, vamos ver aqui os nossos pedidos de oração. Se você não colocou o seu pedido de oração, ainda dá tempo, tá? Vou lá para cima aqui nos comentários, ver os pedidos. E se você ainda não fez o seu pedido, dá tempo. E não esqueça de deixar o seu boa noite, o seu oi, para que a gente envie um abraço para ti depois da oração.
Nosso irmão Carmelito e a nossa irmã Marina, aqui de Blumenau, membros da Segunda Igreja Presbiteriana, pedem oração pela família. Pede oração também pelo pastor Márcio. Pastor Márcio Ambrosim, campineiro, né? Quase ali pertinho, né? 60 quilômetros de Mogi Guaçu. Então, pastor Márcio, paulista também, né? Depois dessa pandemia, a gente precisa fazer um virado paulista aí, né? Mostrar para esse povo de Santa Catarina que tem gastronomia em São Paulo também. Nossa irmã Duza Romeiro, ou como diz a Marília, tia Duza, né? Orar pelas pessoas que estão nas UTIs e necessitam da misericórdia de Deus. A Aline, Marília pede para orar para o Marcelo Guerreiro Chaves Filho, que está na UTI em Camboriú. Então, orar pelo Marcelo, que está na UTI em Camboriú. A Aline, minha esposa, pede oração pela sua família, pelos seus amigos e pede também pelo Luciano, né? É Luciano da saúde, mas ele andou meio sem saúde, né? Teve Covid-19, chegou a ficar entubado, num estado muito crítico na UTI. Graças a Deus, ele ainda não teve alta, mas já não está mais entubado, já está acordado. Então, orar pelo Luciano da saúde. Batista, foi vereador lá em Mogi Guaçu, se eu não me engano, não lembro se ele foi secretário de saúde ou diretor de saúde, foi diretor da Santa Casa, enfim, mas sempre trabalhou na área de saúde, né? Da Igreja Batista, lá de Mogi Guaçu, servo de Deus, pregador da palavra, amigo meu desde 2003. Então, orar pela recuperação do Luciano. A tia Ifigênia pede oração pelo fim da pandemia e por toda a sua família. A Letícia pede oração pela Ivanilde. A tia Clarete, lá de Mogi Guaçu, pede oração por toda a família. O presbítero Matos pede oração pela Aidi, a sua amiga, né, que está em tratamento de saúde. Então, nós vamos orar, tá? Orar por todos esses pedidos aqui. Sempre eu digo, né, eu vou orar de olhos abertos para poder acompanhar direitinho os pedidos. Não é pecado, você pode orar de olho aberto, não tem uma determinação para você orar. O que importa é a sinceridade do nosso coração. Como nós aprendemos aqui, não sabemos orar como convém, né? O Espírito que intercede lá por nós diante de Deus. Então, oremos. Senhor, agora nós colocamos diante de Ti todos os nossos irmãos e irmãs que estão acompanhando esta transmissão, em especial a vida do Carmelito, da Marina e de toda a sua família. Derrama a bênção sem medida sobre ele, ó Pai. Guarda-o, livra-o, bem como toda a sua família, provendo todo o sustento, tudo que é necessário para a vida desses teus servos. Juntamente com eles, ó Pai, nós pedimos bênção sobre a vida do pastor Márcio, de toda a sua família. Cuide, abençoe e guarde esse teu servo. Deus, que o seu ministério seja profícuo, seja abençoado aqui em Blumenau, no pastorado da Segunda Igreja Presbiteriana. Que seja bênção, Pai, na vida dos irmãos e irmãs que ele pastoreia. Cuida do pastor Márcio e supra todas as suas necessidades. Que a tua bênção e o teu amor esteja sempre com ele. Pai, nós clamamos todas as pessoas que estão enfermas, seja pelo Covid ou qualquer outra doença que os levam às unidades de terapia intensivas. Deus eterno, tenha misericórdia destas pessoas. Todas essas que estão com a vida por um fio, necessitando de um milagre para serem curadas, para que o quadro seja revertido. Deus eterno, colocamos todos aqueles que estão em UTIs nas tuas mãos, clamando e suplicando a tua misericórdia. Pai, dê sabedoria também a todos os intensivistas, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, técnicas, técnicos, todos, ó Pai, que arriscam a sua vida diante dessa contaminação do Covid para salvar outras vidas. Abençoe todos os profissionais da área de saúde, de segurança, os motoristas, os contadores, enfim, ó Pai, todos aqueles que não pararam na pandemia devido à necessidade do seu trabalho. O Senhor livre-os, guarde-os e proteja-os. Senhor, nós intercedemos pela vida do Marcelo, que está na UTI em Camboriú. Colocamos nas tuas mãos, ó Pai, crendo que o Senhor pode restabelecer a sua saúde e reverter este quadro. Pai, colocamos ele nas tuas mãos para que seja feita a tua vontade. Cuida do Marcelo, Pai.
tenha misericórdia, abençoa, protege-o nesse momento que ele enfrenta de enfermidade. Pai, traz ânimo para a família que sofre junto com quem está enfermo. Santo Espírito, traz consolo, conforto, ânimo, força a esta família que deve estar abalada nesse momento diante da enfermidade do Marcelo. Pai, abençoe todos os familiares da Aline, abençoe todos os seus amigos e amigas, derrama a bênção sem medida sobre a vida de todos, protege, guarde e fortaleça. Pai, nós agradecemos pela recuperação do Luciano e clamamos que ele fique melhor a cada dia. Continuamos intercedendo pela saúde dele, queremos ver o teu servo bem, ó Pai, para honra e glória do teu nome. Pai, colocamos o mundo diante de ti, esta pandemia tão terrível que tem trazido tamanha dor, tamanha desgraça ao mundo, em todos os aspectos, ó Pai. Pedimos o fim desta pandemia, ó Deus. Clamamos que o Senhor dê sabedoria a todos os cientistas para o desenvolvimento desta vacina e que quando ela vir seja eficaz, ó Pai, e que acabe essa pandemia que tem dilacerado as pessoas mundo afora, diante da perda de quem se ama, diante do impacto econômico, dos isolamentos sociais, enfim, ó Deus, tenha misericórdia do mundo, tão necessitado da tua graça e da tua misericórdia nesse momento. Abençoe também toda a família, ó Pai, da tia Fi, abençoe ela, abençoe o Chico, lá em Águas de Lindóia, derrama a bênção sem medida sobre eles, protege-os, guarda-os, livra-os de todo mal e supra, ó Deus, todas as suas necessidades. Pai, abençoe a nossa irmã Letícia, o presbítero Ricardo, e continuamos a interceder pela Ivanilde. Pai, colocamos esta vida nas tuas mãos, suplicando a tua bênção, a tua misericórdia e a tua graça. Pai, abençoe toda a família da tia Clarete, abençoe a Priscila, o Dudu, abençoe a Daia, o Andrezinho, a Laura, o André, o Alessandro. Pai, derrama a bênção sem medida sobre a vida do tio Zé, enfim, sobre toda a família, Pai, da Aline, da tia Fi, da tia Clarete. Cuida, abençoa, protege, guarda, fortalece, sustenta-os, ó Pai, que todas as suas necessidades sejam supridas em Ti. E, Senhor, nós continuamos crendo na cura da Aidi, no restabelecimento da saúde dela. Cremos que o Senhor tem poder para curá-la. Esta é a nossa vontade, ó Pai, este é o nosso desejo. Nós ousamos clamar a Ti pela recuperação dela, mas compreendemos também que tem que ser feita a Tua vontade. Mas o nosso desejo é vermos esta serva Tua recuperada. Cuida dela e de toda a sua família, ó Pai, e dê sabedoria a todo o corpo médico que tem cuidado dela também. Pai, toma nas tuas mãos o presbítero Max, a nossa irmã Léo, a Hannah, a Ellen, o Max William. Derrama a bênção sem medida sobre esta família. Guarda-os, protege-os, supre todas as suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos mandar os abraços. Se você nos assiste e não deixou um oizinho, deixa um oizinho para a gente poder mandar um abraço para ti. Então vamos lá. Boa noite, Marília. Boa noite, Denise. Deus abençoe vocês. Marília que fez agora um momento de louvor, né? Muito bom. Um abração para nossa irmã Rose Andrade. Que Deus abençoe muito, minha irmã. Um abração para a Aline, que hoje nos assiste lá do quarto. Tá? É que tá frio dela, migrou para o quarto hoje. Um abração para a tia Efigênia, para o Chico, que nos assistem lá de Águas de Lindóia. Um abração para o nosso irmão Omar. Deus abençoe, Omar. Um abração para ti, para nossa irmã Carmen. Deus abençoe muito a vida dos nossos irmãos. Um abração para a tia Clarete, para todo mundo que nos assiste lá de Mogi Guaçu, né? Um abração para Sidneia Marinho Mela Cid, né? Torcedora fanática do São Paulo Futebol Clube. Aliás, é o melhor time mesmo, né, Cid? Faz bem torcer para o São Paulo. É campeão mesmo, né? É o único que ganha, né? De certos times internacionais aí é o São Paulo. Então, um abração para Cid, para Dona Lorena. Deus abençoe muito, viu, Dona Lorena, Cid. Com muita saudade de vocês. Saudade de comer aquele macarrão com carninha de porco assada, viu, Dona Lorena? Um abração para a senhora aí em Xanxerê, no oeste catarinense, que deve estar muito mais frio que aqui. Um
abração para Rosilda Andrade, que Deus abençoe, Rosilda, toda a família Andrade, né, que Deus derrame bênção. Um abração para nossa irmã Dulceléia Pereira, lá de Itapema, né, sempre ligadinha aqui conosco, né. A irmã Dulceléia, eu acho que dessas lives não perdeu nenhuma, né. Nossa irmã campeã aí em assistir. Então, Deus abençoe muito, irmã Dulceléia. Um abração para ti, para toda a família, todos os nossos irmãos e irmãs aí de Itapema. Um abração para Ivone Cunha, para o nosso diácono Homero, que Deus abençoe muito os irmãos aí, saudade de vocês também. Deus abençoe muito. Um abração para o Carmelito Zimmermann, também para a sua esposa, são membros da segunda igreja presbiteriana aqui de Blumenau, né? Igreja Presbiteriana Filadélfia. Um abração para o pastor Márcio e toda a família dele. Um abração para a dona Zeni, para o seu Dini, para a Ana Paula, lá de Xanxerê, que Deus abençoe muito, viu, dona Zeni. Ô, seu Dino, fiquei sabendo que aí em Xanxerê não está tendo pão recheado. O que está acontecendo aí, seu Dino? Precisa ver isso aí. Uma cartinha para o conselho aí, para o pastor Paulo, né? Que tem que ter pãozinho recheado, senão tá fora da Bíblia esse negócio aí. Um abração para nossa irmã Claudete Bittencourt, que nos assiste lá de Itapema, que Deus abençoe muito. A audiência nossa é forte, Mogi Guaçu, Itapema, Águas de Lindóia, Blumenau, né? Que é chique mesmo. Então, Deus abençoe muito, viu, irmã Claudete? Um abração para ti. Um abração para Daniela Metz e também para o Matheus Metz. Deus abençoe muito, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal deles lá no YouTube, né? Então, a Daniela e o Matheus criaram um canal no YouTube e lá eles postam textos, postam vídeos com temas bíblicos, vídeos engraçados, enfim, muito bacana o canal deles. Só procurar lá na internet, no YouTube. Eles vão deixar o link para vocês aqui também, né? Quem quiser se inscrever no canal deles, é bem bacana, tá? Bem engraçado, né? Quem conhece o Matheus sabe, né? Bem bacana, bem engraçado, né? Bem daquele nível. E a Dani também tem dado excelentes mensagens lá, bíblicas. Muito bom o canal do Metz e da Dani. Vocês se inscrevam lá, por favor. Um abração para nossa irmã Letícia, também para o presbítero Ricardo, que Deus abençoe muito. São aqui de Blumenau, né? Um abração para o presbítero Max, para a nossa irmã Léo. Um abração para a nossa irmã Duza Romeiro, né? Como diz a Marília, né? A tia Duza. A Aline já foi, a tia Fia, a tia Clarete. Ó, tem uma mensagem importante. Ó. Quem é doador de sangue, agendar no Hemosc de Blumenau a favor do Marcelo, tá? Eu doei sangue esses dias, então eu tô fora do prazo. Eu vou poder doar sangue agora só em setembro. Mas sou doador de sangue há algum tempo, né? Então, se você é doador ou pode doar, pode ir até o Hemosc e se identificar como doador para o Marcelo, né? Aqui nos comentários tem o nome completo dele aqui, que a Aline deixou em nome da Marília, tá? Então, se você pode, é doador. Eu, infelizmente, não posso, né? Eu doei esses dias, agora só posso doar em setembro de novo. Mas doe sangue, tá? Em favor do Marcelo. Bom, são os nomes que apareceram aqui para mim, das pessoas que estão assistindo. Apareceu mais alguém para você aí, Aline? Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Então, irmãos e irmãs, boa noite a todos e a todas. Que Deus abençoe muito a sua vida. Lembrando que esse vídeo estará disponível aqui na página, bem como os louvores, e daqui a pouco ele estará lá no nosso canal no YouTube também, da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Então voltamos amanhã às 20 horas. Então, ó, Solange acabou de entrar. Ô, Solange, Deus te abençoe em Xanxerê. Um abração para ti e até amanhã.